Olá pessoal, meu nome é Samuelton, eu sou professor de vocês e chegamos aqui na terceira e última aula do curso de desenvolvimento para web. Então nessa aula eu vou abordar aqui alguns conteúdos relacionados a imagens, formulários e tabelas. Então a gente vai ver algumas coisinhas básicas, vou mostrar alguns exemplos para vocês e depois eu vou passar aqui uma atividade final, aí vocês vão ter que desenvolver uma páginazinha simples utilizando aí um formulário com imagens e pode ser com tabelas também. Bem, para você trabalhar com imagens aí no HTML, temos essa tag aí chamada figure, ok? Que você vai criar essa tag figure e dentro dela vai abrir aí a tag img, né? Que é a tag para chamar a imagem, né? Buscar onde essa imagem estiver. Então, o Fig Caption aqui é para você colocar um tipo de legenda para essa imagem aqui que você está englobando. Beleza? Você pode colocar mais de duas imagens, né? Quantas imagens você quiser aqui dentro do Figure, ou então ir criando um Figure para cada imagem, ok? Aí fica a critério de vocês. Tem que prestar atenção, vocês têm que prestar bastante atenção também relacionado à extensão. Então, quando você for referenciar essa imagem, você deve colocar o nome dela, um ponto e a extensão, né? Se é PNG ou JPG, ok? Nesse caso, eu coloquei aqui, estou trabalhando com imagem PNG. Lembrando que, caso essa imagem esteja dentro de uma pasta, ou subpastas, você tem que referenciar aqui. Então, antes do nome da imagem, que nesse caso aqui a imagem se chama fundo, eu devo colocar, né, por exemplo, imagens barra invertido para a direita, fundo.png. Aí sim eu vou poder buscar dentro da pasta essa imagem chamada fundo, ok? Você pode estar trabalhando aí também no CSS com as paletas de cores. Isso é bem interessante que vocês passem a usá-las, não só cores RGBA, mas RGB também, ou cores hexadecimais. Beleza? Então vocês podem acessar a internet aí, eu vou deixar uns links aqui posteriores para vocês abrirem esse site que está correspondente a esses tipos de cores. Tanto RGBA quanto RGB quanto hexadecimal. O RGBA aqui geralmente você utiliza 3 caracteres, que é para red, green e blue, né? Então você está dizendo aqui, ó, 32 de vermelho, 45 de verde e 67 de azul, ok? Então ele vai fazer essa mistura aí e vai gerar uma cor específica. No caso do RGBA, o RGBA também é o red, green e blue. O A aqui significa que é um tipo de transparência, ou seja, esse 0.4 aqui é uma transparência correspondente a essa cor. Então ela não vai ficar aí na cor 100%, vai ficar um pouco mais opaca. E aqui o hexadecimal você está trabalhando aí com o Sharp, né? Então você deve englobar aí não só números, mas também letras também, como está mostrando aqui. Então continua sendo aí o padrão a primeira cor aqui é vermelha, a segunda é verde e a outra é azul, porém no código hexadecimal. Estou deixando aqui desses 3 links aqui que estão correspondentes aí à paleta de cores. Então vocês acessem aí para vocês poderem utilizar o que nesse caso RGB ou RGBA ou hexadecimal. Esse site aqui é bem interessante porque ele vai dando as paletas de cores aí para vocês. Então, por exemplo, eu posso vir aqui pegar a cor RGB, copiar e colar, ou então a cor desse aqui, copia e cola lá no seu código HTML ou HTML também. Essa outra que você escolhe a cor que você quer, ele vai gerar um código aqui hexadecimal, ok? Aqui ele vai ter, eu acho que, deixa ele carregar, pronto, ó. Ele vai dar aqui as cores tanto hexadecimal quanto RGB. Caso você queira acrescentar, deixa eu ver aqui, queira acrescentar de cor, por exemplo, aí você pode utilizar dessa maneira. O background RGBA, você digita aqui o código, vou fazer um exemplo aqui, olha lá, vírgula 0.5, ou seja, ele vai dar uma pequena transparência para essa cor, ok? Vou mostrar outro exemplo posterior. Vamos continuar aqui com o slide. Bem, relacionado a formulários. Formulários aí vocês podem criar, são utilizados aí para efetuar cadastro, login, né? Isso é bem importante também. Você pode vincular também o PHP aí junto para
com o formulário, né, junto com o HTML, para levar esses dados aí e armazenar eles no banco de dados, ok? Mas nesse caso, como a gente não está fazendo só um exemplo aqui em HTML e CSS, você pode utilizar aí somente criar esse formulário básico aí em HTML e formatá-lo em CSS, ok? Dá sim para levar, por exemplo, esse formulário dessa página, quando você clicar aqui em ver ele chamar outra página, dá para você fazer isso aí sem o PHP. É interessante que quando você for criar um formulário, você desenhe ele primeiro, né? Então, você tem a sua ideia, eu quero o formulário de tal jeito. Então, é interessante que você vá lá, pegue um caderno, algum coisa do tipo, e crie um esboço antes de você colocar a mão na massa. Porque quando você vai colocar a mão na massa aqui no HTML para criar, às vezes você pode ficar sem ideia e perder mais tempo, ok? Tendo já uma base do que é que vai ser, de como vai ser, você já fica bem mais rápido e agiliza o processo aí dentro do desenvolvimento em HTML, ok? Vou mostrar aqui um exemplo. Vocês acessem esse link aqui que está aparecendo aí no slide para terem acesso aí a um site mostrando alguns exemplos com formulários, ok? Então vocês pesquisem bastante, pesquisem mais sobre informações sobre formulários, assim como imagens e tabelas também. No meu caso aqui, eu já fiz um exemplo aqui de trabalhando com as imagens aqui. Então eu abri uma tag chamada figure aqui, ela tem um ID img para me formatar no CSS, e eu estou chamando aqui duas imagens, ok? Essas duas imagens, olha lá, img1.jpg, que é uma imagem JPEG, né? E imagem 2, que também é JPG. Eu só coloquei o nome dessas imagens porque elas estão aqui, ó, na área de trabalho, juntamente com o arquivo que vai ser executado aqui pelo navegador. Ok? Caso essa imagem estivesse dentro de uma pasta, você teria que referenciar essa pasta. No meu caso aqui, eu coloquei alt e HTML. Por que isso aqui? Isso aqui é um texto alternativo. Então, se o navegador não conseguir carregar a imagem, quando você passar o mouse sobre a imagem, ele vai mostrar esse textozinho aqui dizendo do que é que se trata essa imagem. No caso aqui, o Fig Caption, ele é uma legenda, né? Então eu coloquei aqui um exemplo, né? Deixa eu ir para o navegador aqui. Então, vindo para cá, atualizando, ele vai mostrar aqui as duas imagens. Olha lá, a legenda daqui da imagem e a legenda da imagem 2. Ambas as imagens estão com o mesmo tamanho porque eu formatei aqui no CSS, que é a formatação das imagens. Todas elas vão estar aqui do tipo de um bloco e vão ter aí uma largura de 60%, ok? É interessante que sempre que você formata imagens, você coloca em porcentagem. Por quê? Tem outra especificação também, porém eu gosto de utilizar mais porcentagem. Por que mais em porcentagem? Porque diante quando você diminui aí a largura do navegador, né? Ou seja, por exemplo, você vai executar esse site aí em um tablet ou um smartphone, né? Tem aquela questão do responsive, que é fazer com que os ícones se adaptem ao tamanho da tela. Ou seja, em porcentagem a imagem tem mais capacidade de dimensioná-la e não perder a origem dela. Então ela vai diminuir aqui de acordo com o aumento ou quando esse navegador diminuir, né? Ou se for em outro dispositivo, beleza? Caso você coloque em pixels, por exemplo, colocar aqui 200 pixels, ele não vai ter essa proporção aí. Olha, quando eu diminuir aqui, ele permanece o mesmo tamanho. Isso vai gerar um problema posterior, né? Vou colocar aqui novamente 60%. Pronto. Então isso aí é para imagens, ok? Nesse caso aqui, eu poderia ter feito aqui criado outro Fig Caption para colocar essa outra imagem aqui, mas eu coloquei as duas no mesmo Fig Caption sem problema algum. Dei 3 quebras aqui e aqui temos o formulário, né, que eu já falei mais adiante no slide, que é para começar um formulário, que você começa aí por form, e esse formulário aqui, essa tag action aqui é para você colocar o endereço, ou seja, se você está trabalhando aí com o PHP, então você vai colocar aqui o endereço, né, para onde esse PHP vai levar essas informações, para onde o PHP vai levar, ok? Nesse caso aqui, se você quiser colocar outra página também, para quando você clicar aqui nesse botão, ó, chamado submit, né, com o nome de cadastrar, ele levar essas informações que foram inseridas aqui nas caixas para alguma outra página. O método é um método relacionado a como
como o navegador aí vai levar essas informações, ou seja, temos o método post e temos o método get. O método get ele vai levar diretamente da URL aqui, ó. Então ele vai jogar esses dados aqui e vai direcionar para outra página, que é o menos seguro. O método post ele não vai enviar pela URL, ele vai enviar de maneira diferente, é um pouco mais criptografado aí e que dá mais segurança para o usuário. Estou usando aqui uma label, né, e estou dizendo aqui que ele está referenciando o ID nome, ok? Que é para facilitar a formatação. Esse place roadie, né, serve para você mostrar esse nomezinho aqui básico que tem no formulário. Aqui, ó, esse subscrito aqui, né, nome, beleza? Para você saber que essa caixa de texto está correspondente a esse nome aqui, beleza? Criei outro, se você está trabalhando somente com caixas de texto, então você vai colocar aqui no input type text, né, que é somente texto. Se for para data, né, como eu coloquei aqui, ó, né, colocar date, ok? Se for para, por exemplo, um radio button, né, cadê o radio button? Aqui, ó, o radio button você coloca rádio, né, ou checklist também, né, dentre outros. Vocês pausem o vídeo aí para olhar melhor esse código aqui, caso queira se referenciar, ou não, acessem o link do slide e façam aí, procurem melhor através da internet, beleza? Coloquei aqui, ó, um calendáriozinho que ele aparece aí por padrão, observação. Isso aqui não está tão organizado, porque isso aqui é somente um esboço. Esses botões aqui, ó, eles estão selecionando apenas um, porque eu coloquei aqui no HTML essa opção aqui, ó, checking. Né? O que significa? Que ele vai estar sempre toda vez que você executar o formulário vai estar marcado somente esse primeiro e o segundo não vai estar marcado, ok? Ou seja, se esse aqui está marcado, quando eu clicar nesse outro ele vai desmarcar o primeiro, que é M aqui, né, masculino, e vai marcar o segundo, que é de feminino. A formatação CSS do formulário está aqui, eu fiz aqui somente uma coisinha básica, né? Então perceba que na maioria das tags input aqui tem um ID, olha lá, ID da data, ID sobrenome. Isso aqui é para me formatar essa caixa específica aí em uma formatação específica, ok? Nesse caso aqui eu coloquei em todos os inputs tem um padding 10 pixels, por isso que ele ficou dessa maneira aqui, ó, né, com um padding em 10 pixels, beleza? Bem, se você quer trabalhar com tabelas aí no HTML, é bastante simples. Você vai utilizar aí as tags, a tag table, né, para criar essa tabela, a tag tr e a tag td, ok? Ou th. Nesse caso aqui, está mostrando aqui um esboço de como é que vai ficar essa tabela, e dentro do CSS você pode formatar ela e deixar do jeito que você quiser, assim como está mostrando aqui embaixo, nessa imagem inferior. Bem, a tabela aqui eu já deixei pronta, né, porque para facilitar aqui, como o vídeo não deve ser muito longo. Então criei uma table aqui, essa table tem uma borda de 1 pixel, né? Então border 1 pixel, aqui a tabela pequenininha aqui, ó, né? E lembrando que o TH é como se fosse um título principal, ou seja, eu coloquei aqui, ó, média dos alunos, só para fazer um exemplo. Então eu coloquei aqui, ó, média dos alunos. Se alguém já mexeu em programas de planilha, sabe que você pode mesclar algumas células, né? Células. Então, por exemplo, esse co-span aqui, ele vai mesclar três colunas, ou seja, ele vai sair aqui, ó, dessa primeira, okay, que o nome deveria aparecer somente nessa área aqui da primeira, né? E vai transcender as outras também. Então, ele está saindo daqui, ó, da primeira até a terceira, beleza? Isso aqui é mesclando linhas, né? Caso você queira mesclar uma coluna, aí é row span, ok? Perdão, isso aqui é mesclando colunas, né? Caso seja linhas, é row span, beleza? Nesse caso aqui o tr serve como se fosse aí uma linha. Então temos aqui uma linha criada, que foi essa primeira linha aqui, ó, de alunos, e cada td é uma célula, ou seja, vai preenchendo aí as partes das colunas, né? Uma coluna, 2, 3, ok? Nesse caso, se você repetir o mesmo processo, aqui já tem uma linha com 3 colunas, aqui eu já criei também outra linha com 3 colunas, beleza? Pausem o vídeo aí e dê uma praticada para vocês irem vendo como é que funciona. Dentro do slide aqui também tem outro link onde vocês podem acessar várias outras informações correspondentes à tabela. Bem, partindo aqui para o objetivo principal, eu quero que vocês, para fechar aqui as aulas, né, criem um projeto aqui, né, criem um pequeno formulário que possa fazer
que possa utilizar a criatividade do formulário, onde vocês vão executar aí uma página de login, e depois dessa página de login ele vai para a página de cadastro, como eu vou mostrar aqui o seguinte. Olha lá. Então temos aqui um exemplo, eu fechar aqui, eu criei essa páginazinha aqui básica de login, ou seja, aqui você vai colocar algum tipo de informação, beleza? Não necessariamente ele precisa ter alguma informação aqui, e quando eu clicar simplesmente ele vai para a página de cadastro, beleza? Então usem a criatividade e criem uma pequena página como essa daqui de login. Vocês, como eu mostrei aqui imagens e tabelas e formulários, se vocês quiserem criar uma tabela em vez de formulário, vocês podem criar também, contanto que façam uma atividade específica aí com o formulário ou com a tabela. Eu vou deixar a atividade aí mostrando, dizendo especificamente como é que vocês devem fazer, ok? Isso aqui foi somente um exemplo, tem uma imagem de fundo e tem uma div aqui englobando aqui o formulário, beleza? Bem pessoal, boa. A aula da gente acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado e respondam a atividade aí que eu vou estar esperando ela para responder aí e para dar a nota final de vocês, ok? Tchau, tchau e valeu por assistir às minhas aulas.